Glória a Deus pela tua vida que aqui está e entendeu de quão importante é estarmos nos alimentando. É o alimento, o ano que se inicia, e se nós não pegarmos firmes desde janeiro até dezembro, se alimentando, possivelmente teremos fome ao chegar no final do ano, se estivermos em vida. Eu falo espiritualmente, porque talvez no ano passado alguns começaram a se alimentar, mas pararam de se alimentar na caminhada, e essa parada consequentemente levou à falência dos órgãos espirituais, e talvez não estamos juntos nesse momento. Então a importância da permanência na presença do Senhor. Eu sempre costumo dizer que o mais importante não é como nós começamos a nossa caminhada cristã. Eu sempre digo isso. O mais importante é como nós vamos terminar ela, né? Mas para nós terminarmos, nós temos que permanecer, continuar dando passos em direção àquilo que o Senhor tem para nossas vidas. E para começar, lá em Tiago 1,12, o texto vai dizer assim: que feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então nesses 12 dias você vai estar ouvindo esse texto talvez mais de uma vez, e a importância de entender ele, né? Que o texto diz primeiro que é feliz aquele que persevera. Ele não fala lá no final que é feliz aquele que é coroado, aquele que é honrado pelo Senhor, mas aquele que persevera. Então o Senhor dando uma importância ao fato de nós perseverarmos em meio à provação, em meio às lutas, em meio à dificuldade, nós continuarmos firmes. Eu confesso que estou muito feliz de ver cada um de vocês aqui, porque é uma quantidade razoável de pessoas, e esse ano que se passou, as circunstâncias, as provas, muitos podem ter se paralisado pelo caminho. Então te desafio a continuar, não só nesse primeiro, que é num sábado, mas nos outros 11 também, a receber, a se alimentar, para que nós possamos chegar até o final. E final não dos 12 cultos, né? Mas o final das nossas vidas sendo coroado com o Pai, através da nossa caminhada, através de permanecer firme no propósito. E quando eu busquei ao Senhor, Ele me trouxe à mente um exemplo que eu quero citar aqui, de um homem, de um jovem que caminha, e lá no final ele se torna um homem honrado pelo Senhor, que eu me identifico muito com ele, mas nunca tinha ministrado nesses 14 anos de cristão aí, de convertido, eu nunca tinha trazido uma palavra específica sobre ele. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos, que é lá no livro de Gênesis. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, lá no primeiro livro, Gênesis 37, versículo 5. Amém? Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Os seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós e odiá-lo ainda mais, por causa do seu sonho, por causa do sonho do que ele tinha dito. Depois teve outro sonho, contou aos seus irmãos: tive outro sonho, dessa vez o sol, a lua, as 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e disse: que sonho foi este? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele, e o seu pai, no entanto, refletia naquilo. Então aqui os sonhos na vida de um jovem de 17 anos chamado José, os planos e os projetos que Deus tinha com ele, que Deus tinha na vida dele, o começo de uma caminhada com Deus. E esse começo era muito
muito, digamos que até empolgante, né? Você sonha com Deus, Deus falando que vai te honrar, teus irmãos vão se curvar diante de você, você será exaltado por Deus, mas toda a honra que vem do Senhor, toda a exaltação que vem do Senhor, primeiro eu entendo que nós temos que passar por processos de provação, por processos de prova. Então o Senhor ele foi me lembrando de toda a história de José, tudo aquilo que ele passou, e aquilo que quando ele teve o sonho, talvez ele não imaginou que primeiro ele teria que passar pelos processos, ele teria que passar pelas provas, ele teria que ser moldado conforme a vontade do Senhor, para que lá na frente, quando ele fosse exaltado, ele fosse honrado, aquilo não de repente subisse a cabeça, não tomasse o coração dele. Tanto é que nós veremos no final da história as atitudes tremendas de José, diante de toda aquela situação que ele passou. Ainda no 37, lá no 18. Mas eles ouviram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem o sonhador, diziam uns aos outros. Aí no 23 e 24. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica, agarrando-o, jogaram ele no poço, que estava vazio e sem água. Então ali começa a prova. Começa a prova, depois de José receber aquele sonho, de ele entender o que Deus ia fazer na vida dele. Muitas vezes nós começamos a caminhada com Cristo, e nós recebemos uma palavra, nós somos ministrados, ou talvez profeticamente, uma palavra, nós já achamos que será no dia seguinte, que vai ser amanhã. E muitas vezes, na maioria das vezes, não é assim, porque o Senhor ele tem o tempo dele, o tempo de nos ensinar, o tempo de nos tratar, e foi assim com José, e começa a prova sobre a vida dele, e muitos não conseguem permanecer nesse começo. Eu digo que os primeiros 6 meses de convertido de uma pessoa, talvez sejam os mais difíceis. Eu digo isso porque ela vai ser provada, ela tem aquele primeiro amor, mas ela vai ser provada a desistir. Muitos falam, quando eu estava longe de Deus, não vinha na igreja, parece que era mais fácil a minha vida, parece que não tinha esses negócios e tal. E realmente, é o tempo ali que está sendo provado, e eu sempre digo que depois que passa dos 6 meses, ele começa a criar uma casca para se fortalecer um pouco mais. Mas a caminhada é longa ainda, né? Não é só 6 meses não. Eu falo porque eu estou com fevereiro, faz 14 anos que eu me converti. E é um processo de não desistir, de acreditar a cada dia, de permanecer na presença, mesmo não sendo fácil, muitas vezes eu entendo que não é. Eu sei que é muito difícil às vezes você caminhar contra a tua própria vontade, eu caminhar contra o meu próprio eu. Sei que aqui tem irmãos e irmãs que estão mais tempo que eu nessa caminhada e sabem também disso, que muitas vezes a vontade é de parar realmente, mas o Senhor ele nos chama a continuar, a prosseguir, a continuar dando passos para a presença dEle, a continuar se lembrando daquilo que Ele prometeu um dia, porque Ele é fiel para cumprir. Amém? Eu declaro que essa palavra já vai começar a se cumprir no mês de janeiro, profeticamente, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios. Se você crer, você vai tomando posse em nome de Jesus. Aqueles que tomam posse já estão recebendo pela fé, sem mesmo enxergar, mas vai tomando posse, vai dizendo amém, eu recebo para a minha vida, porque isso vai acontecer antes de eu ver em nome de Jesus. E é isso, eu tomo posse para a minha vida, porque eu creio que vai se cumprir. Estamos passando por processos, o tempo vai nos fazendo cada vez mais fortalecido quando nós estamos na presença dEle. Quanto mais tempo nós passarmos na presença dEle, mais fortes estaremos diante da prova. No versículo 36, vamos lá. Nesse meio tempo no Egito, os medianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Então, a maioria de vocês conhece a história de José, mas ele está lá, sonhou, contou os sonhos, os irmãos planejaram, jogaram ele no poço, ele saiu, foi vendido ali, depois ele é vendido como escravo. Então ele seria honrado, mas virou escravo. Que situação, né? Muitas vezes você pode estar passando por essa situação,
na tua vida, onde você recebeu uma palavra, você recebeu algo de Deus, você sonhou, planejou algo com o Senhor, e de repente aquilo está tão longe, mas tão distante, porque ele que seria o exaltado, ele que ficaria por cima, e ele estava sendo vendido como escravo. E aí você pode parar e pensar, mas aonde está Deus? O que está acontecendo? Por que está acontecendo isso comigo? Porque o Senhor, Ele te ama. O Senhor, Ele me ama. E Ele sabe que nós precisamos desse tempo para nos tornarmos ainda mais maduros na presença dEle, para no momento que Ele nos honrar, toda a honra e toda a glória possa voltar para Ele, totalmente nele. Eu tomo posse disso na minha vida, entendo isso na minha vida, que muitas coisas ainda não aconteceram, porque eu preciso estar mais preparado para que toda a honra e toda a glória, nem 1% fique para mim, mas toda a honra e toda a glória volte ao Pai, volte para Ele em nossas vidas. Creia nisso, não desista no meio do processo. Mesmo em meio à prova, o Senhor, Ele prospera aqueles que perseveram. Gênesis 39, 2. Mesmo em meio à provação, José estava sendo provado, mas ele tinha no coração dele, eu imagino uma garra, uma determinação de permanecer no propósito, naquilo que Deus tinha com ele, naquilo que ele tinha com Deus, de não desistir, de não parar. E essa determinação, essa fé, essa confiança que o Marcos falou, fazia o favor de Deus vir sobre ele. É tão lindo. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do Senhor egípcio, no meio da prova, meus irmãos, no meio da dificuldade, no meio da onde que ninguém dá nada, o Senhor faz prosperar. O Senhor faz prosperar. Eu olho para esse irmão aqui e posso dizer para vocês, para a honra e glória do Senhor, aonde ele estava lá, como ele testemunhou aqui, muitos não dariam nada, muitos não diziam que não ia sair nada dali, mas o Senhor fez prosperar, fez sair algo abençoado dali, que tem nos abençoado, que tem abençoado outras vidas, para a honra e glória do nome dele, no meio da prova, no meio da provação. Eu sempre gosto do testemunho do Marcos, que ele fala que a casca da manga tinha um sabor assim, lá dentro, que era inigualável. Rapaz, e hoje ele pode passar e poder comer o que ele quiser, né? Graças a Deus. Então José estava sendo próspero onde ele estava. Você pega a história de José, ele vai passando pelas dificuldades, pelas as tribulações, os desafios, e vai sendo aprovado, e o Senhor vai fazendo dele um homem próspero em todos os detalhes, em todos os detalhes. Esse ano que passou foi um ano de desafio para todo mundo, né? E para mim não foi diferente. Toda essa questão, então as notícias más que acabam chegando, e pandemia em cima e tal. Mas eu pude ver a mão de Deus agindo sobre a minha vida, específico na área financeira, que eu pude, no meio da pandemia, desfrutar, vivenciar aquilo que eu nunca tinha vivenciado, nesses 14 anos que eu tenho de carteira registrada. Então assim eu pude vivenciar nesse ano, para a honra e a glória do Senhor. Eu pude vivenciar a provisão do Senhor. O Senhor prosperando em meio às dificuldades, em meio às lutas. Não foi fácil, né? Tivemos lá em casa, a Vilmara teve o Covid também, minha esposa, e fora as outras lutas que a gente tem mesmo, mas em meio às lutas o Senhor prosperando. Quem caminha junto comigo na microcélula aí, os homens, o Anderson, o Cezinho, o Marcos, eles têm visto, né, o testemunho que a gente tem dado, e eles também, de quando Deus foi bom conosco em meio a tantas dificuldades, a tantas lutas. Gênesis 39, versículo 7. Vou me adiantar aqui, que o culto não é de 2 horas, né? É 1 hora só, né, cara? E depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou: vem deitar-se comigo. Mas ele se recusou. Ele disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados.
ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, olha a perseverança do homem aí. A mulher, eu acho que não era feia não, viu, gente? Tenho quase certeza que não deveria ser feia não. A mulher do cara lá com dinheiro, você sabe que dinheiro hoje em dia, imagina naquela época era a mesma coisa, não existe mulher feia. Então, imagine a situação, e a mulher persistindo ali, insistindo, e ele permanecendo fiel, ele permanecendo firme, perseverando naquilo que Deus tinha com ele. Porque imagino eu que ele sabia que a promessa ia se cumprir, mas também dependia muito dele. A promessa ela se cumpre, mas para isso eu tenho que permanecer na onde o Senhor me colocou. Porque se eu sair fora daquilo que Ele me chamou, gente, se eu não tenho compromisso com Ele também não precisa ter compromisso comigo. Mas aqueles que têm compromisso com o Senhor, Ele é fiel, Ele é justo e Ele honra no final da história. Vocês sabem quanto José foi honrado. Mas para ser honrado, ele precisou permanecer, mesmo diante daquela senhora lá, bonitona lá, dia após dia. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos deitar-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto na sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu que nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu evitei. Então olha a prova, mais uma vez. E ele não se afrouxa diante da circunstância, porque depois disso o seu Senhor pega e coloca ele na onde? Aonde? Na prisão. Isso mesmo, ele vai ser preso, José. E mesmo assim, ele não se afrouxa, ele continua fiel ao propósito que Deus tem com ele. E eu queria dizer algo para você também nessa noite. Se você não afrouxar nesse ano, eu creio que já em janeiro você vai começar a ver as promessas de Deus se cumprirem na tua vida. Talvez aquilo que há muito tempo atrás, o sonho que Deus colocou no teu coração, e talvez você já está querendo desistir, você está querendo abandonar, pular do barco. Permaneça fiel ao Senhor, confiando que Ele é fiel para cumprir. Amém? E eu declaro sobre a tua vida que começa um ano onde todo o propósito que você fez com Deus, tudo aquilo que você colocou diante do Senhor, se você permanecer, você verá as mãos dele para cumprir tudo aquilo que ele prometeu sobre a tua vida, através da tua perseverança, da tua determinação de dizer: Senhor, não está fácil, não está do jeito que eu imaginava, não era isso que eu esperava, mas eu vou permanecer aqui. O Senhor falou que eu seria exaltado, mas agora eu estou na prisão, está difícil para mim, está apertado aqui, eu não vejo nada se rompendo, eu não vejo as coisas acontecendo, está tão difícil, aquele sonho, aquilo que eu esperava, está tão longe, mas eu vou permanecer, a tua presença comigo, eu não saio daqui. Que nós veremos o agir de Deus, nós veremos o agir do Senhor, mesmo em meio às tribulações. Eu não devo afrouxar. Muitas vezes a vontade é afrouxar, né, amados? A vontade é desistir, a vontade é abandonar o barco, e não é só para você não, é para mim, é para pastores, é para todo mundo, porque só teve um que foi intocado, que foi Jesus, mas nós todos somos seres humanos. Então às vezes vem essa angústia, essa alma que fica angustiada, esse desejo de parar, de desistir, de achar que não vai acontecer, de voltar atrás. É normal, mas aí eu tenho que parar e dizer: não, eu vou continuar. Eu não sei como, mas eu vou continuar. Vem comigo, Espírito Santo, a tua presença tem que vir comigo.
Eu acredito que nesses 14 anos foi a presença do meu doce, maravilhoso amigo Espírito Santo que me fez permanecer até hoje, porque todo momento que eu pensei em desistir, que eu achava que não ia conseguir mais, e não foram momentos fáceis para mim, mas eu me coloquei diante do Espírito Santo e disse: deve me ajudar, porque eu não consigo, por mim eu não consigo. Eu imagino que também José, ali no propósito que ele tinha com o Senhor, de permanecer. Vamos dar sequência aqui. Lá, o texto vai dizer, você pode conferir depois, que lá na prisão, ele tem ali a revelação de sonhos, né? De um copeiro, do chefe dos copeiros, dos padeiros lá, que ele diz o que ia acontecer com um e o que ia acontecer com o outro, e realmente aquilo acontece, e um deles que vai, o copeiro, né? O chefe dos copeiros fala que vai se lembrar dele, né? E quando está diante do seu Senhor, ele não se lembra. E José acaba ficando 2 anos na prisão, depois desse acontecido. Passaram-se 2 anos. E eu tenho quase certeza que a comunhão e a intimidade que ele tinha com Deus era muito grande, para ele não desistir, para ele não se frustrar, para ele não pegar e dizer: nossa, mas agora eu tive a revelação, o Senhor revelou, ele falou que ia se lembrar de mim e eu estou esquecido aqui. Mas ele permanece, ele continua com a intimidade, a comunhão com Deus. A presença do Espírito Santo hoje em nós, essa comunhão, é que nos faz permanecer, é que nos faz continuar e não desistir, e não voltar atrás. Talvez se nós tivéssemos que fazer algum pedido nesse dia primeiro aí, seria: Espírito Santo, vem comigo para esse ano, porque se o Senhor vier comigo, pode vir o que for, eu posso passar pelo que eu passar, mas a tua presença comigo é que não me faz desistir, é que me faz perseverar e prevalecer diante das lutas. Essa comunhão, no capítulo 41, versículos 15 e 16, Faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu José: ó a prova aqui da comunhão com Deus, ó a prova da intimidade com o Senhor. Isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. É intimidade, gente, é comunhão, é estando na prisão, é estando passando por um momento difícil, complicado, luta, mas falando: Senhor, do meu tempo contigo eu não vou abrir mão, porque é o meu tempo contigo e a tua presença que me faz prevalecer. Ele chega diante do Senhor e ele fala: eu de mim não tenho nada, mas é Deus que vai te dar uma resposta. É Deus que vai te dar uma resposta. Deus honra tremendamente aqueles que perseveram na sua causa. Perseveram por causa do Senhor. Ele honra. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Gênesis ainda no 41. Eu creio que você está entendendo aquilo que Deus quer falar. 39. Diz assim: disse, pois, Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e colocou no dedo de José. Mandou-lhe vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro no seu pescoço. Também o fez subir em uma segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Amém? Glória a Deus. É esse Deus que age nas nossas vidas, é o mesmo que agiu na vida de José. Você pode glorificar, exaltar o nome dele, ele é poderoso. Aleluia. Aleluia.
E aqui José ele chega e começa a ser honrado por Deus, com 30 anos, mas o sonho foi com 17, e ele teve que passar por alguns momentos, passar pelo poço, jogado pelos irmãos, ser vendido como escravo, ser insultado por aquela mulher, ou ser caluniado, ou injustamente ser preso novamente, mas o Senhor era com ele. O Senhor era com ele, pois ele não desistiu, ele continuou, mesmo em meio às dificuldades, às lutas, ele perseverou, e o Senhor foi com ele em todos os momentos. O Senhor é tremendo, aquilo que ele promete, ele cumpre. Ele não é filho do homem para que se arrependa, nem para que minta. Gênesis 42, 6. Vamos terminar esses textos aqui. José era o governador do Egito, e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. Aplauda o nome dele, receba na tua vida aqueles que creem, que passarem pela provação, que passarem pelas lutas, que foi 2020 meio atribulado, mas permaneceu na presença do Senhor, vai receber da honra do Senhor, para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja glorificado, para que você possa subir aqui e testemunhar que o Senhor agiu na tua vida. Amém? Pois você permaneceu 22 anos depois, com 39 anos, pois ali dos 30 teve 7 anos de vacas gordas, mais 2 de vacas magras. Os irmãos vieram de socorro, e ele estava ali para ajudar os irmãos, para ser usado por Deus. Continue firme no propósito, que Deus vai te surpreender. Para mim terminar, eu vou ler só mais um texto, 45, Gênesis 45, do 1 ao 3. A essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam, e gritou: façam sair todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos, e ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviam, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então José disse aos seus irmãos: eu sou José. Eu quero dizer algo para vocês, meus irmãos. O choro muitas vezes de José não foi igual esse que ele chorou aqui. Eu creio num choro desse de José, vendo se cumprir aquilo que Deus prometeu a ele, se cumprir os sonhos, e ele lembrou de todos os processos que ele passou, de todas as lutas que ele teve, e o choro de alegria na presença do Senhor. Mas muitas vezes, talvez lá dentro da prisão, o choro foi de angústia, foi de achar que não ia se cumprir, mas ele permaneceu. Talvez você tenha chorado esses dias, achando que não vai dar. Espere e confie no Senhor, porque depois do choro da alegria virá sobre a tua vida, através da permanência, através da perseverança. Creia nisso. Quero te convidar a ficar em pé. Ora, subialabás.